Olá, sou Carla Cardoso, aluna do segundo ano do curso Estudos Cabo-Verdianos e Portugueses na Universidade de Cabo Verde, no âmbito do desenvolvimento oral do tema 2 da disciplina de Literatura Portuguesa 1. Estarei aqui falando um pouco sobre o autor e poeta muito conhecido Luís Vaz de Camões, que é considerado um dos mais importantes autores da literatura portuguesa. Ele nasceu no ano de 1524 na cidade de Lisboa, morreu em 1580, escreveu os Lusíadas, um poema épico do classicismo português. Assim é possível observar nas obras do escritor as seguintes características dessa escola literária: versos regulares, amor e mulher idealizados, bucolismo, além de referências greco-latinas. A poesia camoniana é caracterizada pelo uso da medida nova, isto é, versos decassílabos que contêm 10 sílabas. As principais temáticas da poesia camoniana são o desconcerto do mundo, a inconstância e o sofrimento amoroso. O soneto é uma forma poética fixa, isto é, com regras definidas e que devem necessariamente ser seguidas por seus praticantes. Surgido na Itália, o modelo mais consagrado possui 14 versos distribuídos em duas estrofes de 4 versos, que chamamos de quadras, seguidas de 2 de 3 versos, que chamamos de tercetos. E agora passo a ler um soneto de Luís Vaz de Camões, que é o soneto O Céu, a Terra, o Vento Sossegado. O céu, a terra, o vento sossegado, as ondas que se estendem pela areia, os peixes que no mar o sono enfreia, o noturno silêncio repousado, o pescador aónio que, deitado onde o vento, a água se maneia, chorando, o nome amado em vão nomeia, que não pode ser mais que nomeado. Ondas dizia, antes que amor me mate, tornai-me a minha ninfa, que tão cedo me fizeste a morte estar sujeita. Ninguém lhe fala, o mar de longe bate, move-se brandamente o arvoredo, leva-lhe o vento a voz, que ao vento deita. Este poema faz parte de uma série de 7 sonetos dedicados à morte de Dinamene, escrava asiática que Camões amou e que morreu no naufrágio. O assunto deste soneto é o pescador perdeu a amada e chorando pede às ondas o seu regresso. Os temas principais é a saudade da amada, o sofrimento por amor. Na estrutura interna, podemos ver que na primeira parte, nas 2 quadras, descrição do espaço físico e caracterização da figura humana, o cenário, espaço físico, é um ambiente marinho e noturno, natureza romântica. Paisagem marinha noturna, uma praia, como diz no verso 2, as ondas que se estendem pela areia, atmosfera de tranquilidade, calma, sossego, de quietude e de silêncio, como diz nos versos 1, 3 e 4, o céu, a terra, o vento sossegado, os peixes que no mar o sono enfreia, o noturno silêncio repousado, elementos, o céu, o vento, a terra, o vento, o mar, as ondas, os peixes. Aqui podemos ver que há a presença de enumeração, a natureza que antecipa o romantismo, a marinha e noturna, a perturbação do silêncio pelo choro de Aónio, chamado pela sua amada, o tempo, a noite, noturno silêncio, a personagem, o Aónio, que tem a profissão de pescador, a sua situação física, ele estava deitado, a sua situação psicológica, ele chorava porque a amada morreu. A ação que pratica, nomeia a amada, a minha ninfa, e seguidamente solicita a natureza, representada pelas ondas que lhe devolva, pois morreu prematuramente, como diz, tão cedo
me fizeste a morte estar sujeita. A identificação entre a natureza e a morte. O estado de espírito do personagem, ele está dominado por um sentimento de profunda tristeza devido à morte da amada. E imerso num estado de desalento, patente na atitude de abandono em que se encontra. Como diz nos versos 5 e 6, deitado, onde o vento a água se meneia. Exprime o seu desespero, chorando, clamando pelo nome amado, suplicando às ondas a graça do retorno à vida da sua ninfa. Os recursos expressivos, podemos ver que a construção repetitiva das frases e o seu caráter suspenso e incompleto sugerem um estado de espírito dominado pelas emoções. Os adjetivos sossegado e repousado e as formas verbais se estendem e enfreia, sugerem a calma e harmonia da natureza. A forma verbal chorando, no gerúndio, traduz a continuidade do sofrimento do pescador. A enumeração dos elementos da natureza, ritmo arrastado, emprego dos vocábulos como sossegado, sono, silêncio, repousado, se estendem, sugerindo a calma, o sossego e a solidão que caracterizam o espaço. A suspensão dos verbos através das reticências prolonga a sugestão de calma e de imensidão espacial. Na segunda parte, nos 2 tercetos, a interpelação do pescador à natureza e a reação desta. No primeiro momento, no primeiro terceto, o pescador interpela as ondas do mar, tornando-as suas confidentes. A relação entre o pescador e as ondas é sublinhada pelo apóstrofe inicial, ondas. Forma verbal no imperativo, tornai-me. Repetição do pronome pessoal de primeira pessoa me, ao qual se associa ao determinante possessivo, também de primeira pessoa minha, reveladores de um discurso egocêntrico e emotivo. No segundo momento, no segundo terceto, a indiferença cruel da natureza, a retoma dos elementos descritivos da primeira parte do soneto, o mar, o arvoredo, o vento, a natureza inicialmente calma e sossegada, perturbada momentaneamente pelo choro e pelo apelo de Aónio, regressa ao estado de silêncio. Ninguém lhe fala. O mar de longe bate. Move-se brandamente o arvoredo. Leva-lhe o vento a voz. Como se houvesse um círculo de silêncio que envolve a dor de Aónio. A natureza não se comove com a dor do pescador. Permanece indiferente e impassível, atente-se no emprego do pronome indefinido ninguém, da locução adverbial de longe, do advérbio de modo brandamente e da literação em v, no último verso, assumindo uma posição cruel, semelhante à da morte que lhe roubou a mulher amada. A literação em v confere uma tonalidade musical harmoniosa. Cria um efeito que sugere o som do vento. Marca o ritmo sincopado do verso. Acentua a importância da relação simbólica entre voz e vento. Acentua a indiferença cruel da natureza e a extrema solidão do pescador. Sugere o perpassar do vento que, indiferente, leva a súplica do pescador. A reação da natureza ao apelo do pescador. A natureza fica indiferente relativamente ao pescador Aónio, pois não responde à sua súplica. Assim, a completa ausência de resposta segue-se a indiferença do mar. De longe bate, no verso 12, o movimento brando do arvoredo, no verso 13, e do vento, no verso 13, que soprando torna inaudível a voz, no verso 14, da figura central. Associação da natureza à morte. A natureza associa-se à morte porque é a causa da morte prematura da amada na foz do rio Mekong e porque se mostra indiferente ao sofrimento, à dor humana. Ninguém lhe fala. O mar de longe bate. Conceito de amor. O conceito de amor representado neste soneto é característico do Renascimento, pois trata-se do amor que causa dor e sofrimento.
Além disso, estamos na presença de uma entidade superior, uma força cruel, que mata, que mortifica, mas que continuamente é desejado e vivido. Marcas clássicas ou renascentistas, as referências mitológicas, amor, ninfas, o uso do soneto, o uso do verso decassilábico, a natureza calma e sossegada, traços da cantiga de amigo, a saudade, a natureza enquanto confidente do sujeito poético, a natureza personificada, a interpelação das ondas do mar pelo pescador, a expressão do amor associada ao cotidiano rural ou do mar, a antecipação do romantismo, natureza noturna e marinha, que se afasta do típico locus amoenus, clássico, local aprazível, diurno, cristalino e verdejante, e que antecipa a natureza romântica, a identificação da natureza com a morte. A última estrofe é implacável. A natureza é indiferente aos sofrimentos do homem. Ninguém lhe fala. Tudo funciona dentro da frieza habitual. O vento bate nas ondas, na árvore, na voz do sujeito apaixonado e leva sua queixa para longe. Talvez sugira o esquecimento, uma vez que a resposta não lhe é retornada. A resposta da natureza é apenas o silêncio. Recursos expressivos. Podemos ver que há a presença de figuras de estilos, por exemplo, personificação, quando no texto encontramos o noturno silêncio repousado. A enumeração, quando encontramos o céu, a terra, o vento sossegado. Então, escolhi este soneto porque me interessei em perceber melhor os ideais de Camões ao escrever um soneto que exprime o amor e a saudade. Para Camões, o amor não é só celebração racional, espiritual ou física. Há espaço para a expressão do sofrimento amoroso e da desilusão sentimental, como é retratado neste soneto. E gostaria de relacionar este soneto com o soneto de um autor muito conhecido, que é cabo-verdiano, que é Eugênio Tavares. Eugênio Tavares é conhecido um dos maiores trovadores cabo-verdianos, o primeiro compositor da morna, música dolente e sentida, que nos poemas de amor e acordes melodiosos transporta toda a alma crioula e faz vibrar o coração deste povo espalhado pelas 7 partidas do mundo. Nasceu em 1867, este grande poeta e compositor exímio, que também soube ligar a melodia da morna à poesia da língua crioula, foi um autodidata, amante dos poemas de Camões, inspirado pela saudade da terra longe e da sua amada que aí deixou. Durante os 10 anos de exílio, aplicou a sua veia poética na composição de várias mornas em que fala da saudade, da partida, da hora de bai. E agora passo a ler um soneto de Eugênio Tavares, que fala sobre a saudade. O muito amor por teus olhos quebrados de sofrer, esta cruel adoração por ti, que me trespassa o coração nas poas da saudade e dos cuidados. Estes males da ausência inconsolados deram-me a crença da superstição e sigo a incerta fé do povo vão, interpretando sonhos enublados. E lhes pergunto, às vezes, se és feliz, se ainda te animam esperanças calmas e me sorrio sempre que sorris. Porque amarrados ambos numa cruz, embora separados, nossas almas formam uma só vida, uma só luz. Neste poema Saudade, eis que estamos em presença de vários sentimentos que não só tocam, mas afligem, trespassam o coração do poeta. O primeiro é o de compaixão, a dor de sentir o sofrimento do outro que está triste. Mais à frente podemos ver que decorre uma espécie de idolatria, adoração desmedida pelo outro que está ausente. Nota-se que o sofrimento é permanente. E o tema principal é a saudade,
Assim como neste soneto de Luís Vaz de Camões, em que logo na primeira quadra já se anuncia o clima de tristeza que percorrerá o soneto ao evocar a paisagem litorânea, noturna, tranquila e silenciosa, que estabelece uma oposição ao estado de alma sombrio e torturado do pescador aônio, imerso em sua dor. A seguir, segunda quadra e primeiro terceto, o pescador aônio começa a exteriorizar a sua mágoa, proferindo sentidas palavras de profunda tristeza. Faz a sua tocante súplica às ondas do mar, implorando-lhes que devolva a sua amada, prematuramente falecida pelas águas levada.